Boa noite, mais uma aula nossa aqui de resistência dos materiais. Na aula de hoje eu vou corrigir com vocês uma questão lá do Teorema de Castigliano. Vou abrir aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, e dar uma breve passada no que vai cair na nossa prova colegiada. Então, a questão que a maioria errou foi simplesmente por um erro de fórmula. Quem errou, todo mundo igual, né? Errou igual. Ao invés de colocar um vezes aqui, colocaram um mais. E isso foi o que deixou a equação errada. A maioria de vocês fez isso. Eu acho que só uma pessoa, duas, que conseguiram acertar aqui a questão. Era uma questão idêntica à que eu tinha passado, com uma diferencinha. A outra tinha uma carga distribuída aqui em cima. E no caso, eu quis facilitar para vocês colocando uma carga concentrada. Mas, em suma, era a mesma coisa. Eu dei aqui, então, no exercício que isso aqui era uma viga engastada de um lado, uma força pontual na extremidade, mais uma força aqui no meio. As duas na mesma direção. Ok. O que a gente utilizar? A nossa fórmula para deformação. Nossa deformação que a gente tinha interesse era esse y aqui, a nossa deflexão em A. Então, o y de A era o que a gente queria, derivada da energia de deformação pela força. A gente faz a integral de 0 a L. L é o tamanho da nossa viga. M sobre I, dm, dp, dx. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é encontrar o momento dessa viga. E como a gente faz isso? A gente faz um corte para encontrar isso, e fazendo esse corte, a gente consegue determinar o momento ali em A. Aí, alguém tinha pedido para participar, só que não apareceu aqui de novo. Ok. Então, para encontrar o momento, o que a gente faz? Somatórios dos momentos no ponto A é igual a zero. Então, a gente vai somar tudo que tem ali. Momento em A, momento aqui, gente, ó, o momento aqui vai ser igual a zero. A hora que a gente faz esse corte, surge um momento aqui, ó. Então, esse momento, para esse sentido aqui, anti-horário é positivo. O P também vai ser positivo. Então, aqui vai ser P vezes o x sobre 2, porque eu posso ter cortado uma distância x, aqui seria x sobre 2. Então, por isso eu coloco P, x sobre 2. E, do outro lado, lá na mesma direção, o P. Só que o P está distante x, que é essa distância. Com isso, a gente faz o Px mais o P vezes o x sobre 2, porque esse P aqui está bem na metade, mais o momento, isso tudo é igual a zero. Então, para isolar o momento aqui, isolando ele, a gente coloca tudo numa mesma expressão, menos 3 sobre 2 px. Esse é o nosso momento. Com o nosso momento em mãos, a gente consegue derivar, fazer a nossa expressão aqui da derivada do momento em relação à força, para inserir ele na equação. Então, fazendo essa derivada em relação a P, a derivada disso em relação a P é menos 3x sobre 2. Então, a gente acha esse valor. Com esse valor, a gente vai substituir em YA, que é isso aqui. Ó, substituindo ali, o que mais que a gente vai ter? Então, substituindo o momento. Aqui era para ter o momento aqui em cima. Então, colocando aqui o momento,
que a gente calculou sobre o EI e vezes aquela derivada que a gente calculou aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o EI, vou passar esse valor do EI para fora, então vai ficar 1 sobre EI, e vou sobrar aqui com essa multiplicação. Então, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. P está aqui, x vezes x, x quadrado. E 2 vezes 2, 4. Então, a gente sai com essa expressão. Agora, integrando isso em relação a x, qual que é a integral de x quadrado? É x ao cubo sobre 3. Então, a gente vai ter aqui ó, x ao cubo sobre 3. Substituindo o nosso valor de L, que é o comprimento da nossa viga, a gente encontra essa expressão final para a nossa deflexão em A. Então, o nosso Y de A é isso. Agora, faltava só substituir os nossos dados do exercício. Eu dei aqui a força para vocês e esse módulo aqui do E vezes o I. E qual que era o comprimento da viga, que no caso era 2 metros. Substituindo isso, o que é EI? 5 meganewton vezes metro quadrado. Que é o 9 vem aqui da expressão, o 6 é o nosso valor da força, o P, nossa força pontual, e nós temos também o 2, que é o comprimento da nossa viga. Então, fazendo todas essas substituições aqui, a gente encontra o valor de y de 0,0072 metros, ou, se a gente substituísse em milímetros, 7,2 milímetros. E qual é o sentido disso? Sentido para baixo, porque já que a gente tem duas forças aqui para baixo, a deformação nesse ponto vai acontecer para baixo também. Por isso aqui eu desenhei aqui para vocês o que aconteceria com a viga. O que a gente mediu foi esse Y. Na outra questão, na questão que eu pedi para vocês calcularem módulo de tenacidade e dutilidade, acho que era tenacidade e dutilidade de um material através de um gráfico. A maioria das pessoas conseguiu fazer algo, assim, quase aceitável, porque a maioria de vocês perdeu meio ponto lá por falta de precisão. Simplesmente porque a gente tinha um gráfico. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Na verdade, deixa eu pegar aquela imagem da prova e colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, a gente tinha isso aqui. O que vocês tinham que fazer? Primeira parte era calcular essa área pequenininha, só que a gente tinha a fórmula para calcular ela, todo mundo acertou até essa parte. A primeira foi algo tranquilo, digamos assim. Primeira que todo mundo acertou essa pequena área. Então, essa aqui era a área 1. Vou colocar ela de amarelo. Essa área 1. Depois, o que vocês tinham que fazer? Dividir isso aqui em mais áreas. E para você ser o mais preciso possível, você dividiria isso aqui em algumas partes. Aqui, ó, 2 triângulos. Esse triângulo, esse triângulo, e 2 retângulos. Esse aqui e esse aqui que sobrou. Então, você sobraria com algumas partes. Você ia calcular qual que é a área disso aqui, calculando a área desse retângulo,
Você ia adicionar ela. Depois, qual a área desse retângulo aqui? Então, você ia fazer essa área aqui desse retângulo. Depois, qual a área desse triângulo aqui? E depois, qual a área desse outro triângulo? Só que no final, teve gente também que esqueceu de somar essa primeira parte. Então, qual que era a soma de tudo que a gente tinha ali? A gente tinha que somar todas essas áreas. Então, a gente tinha que somar 5. Deixa eu ver quantas áreas que eu dividi aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, você teria que vir aqui, somar a área em amarelo, que muita gente esqueceu dessa área aqui em amarelo, por isso que perdeu um pouquinho. Depois, você teria que vir e somar essa área de azul, depois a área de azul escuro, depois a área de rosa e depois a área aqui no marrom. A hora que você somasse isso tudo, você teria o módulo aqui do seu gráfico, toda a área do seu gráfico. A gente tinha o módulo de resiliência e também a tenacidade do material, que isso foi calculado. A diferença é que muita gente perdeu meio ponto porque o resultado estava dando de vocês 138, se não me engano, e o resultado real era 148,9. Então, por essa diferencinha aqui, já que eu dei formas geométricas bem tranquilas, eu tirei um pouquinho lá de vocês. Que é outra questão, acho que todo mundo acertou. Deixa eu passar aqui com vocês o que vai cair na nossa prova. Então, nossa matéria começa lá em transformação, de tensão e deformação. A gente viu sobre os critérios de escoamento, o critério de Tresca, o critério de von Mises. Cada um deles é importante para a gente. Lembrem disso. Vai cair questão sobre isso. Depois, a gente tem a matéria de colunas. Vimos colunas também, então, qual que é a definição de colunas? Quais são essas condições aqui da extremidade? Como é que a gente trabalha com isso? Carga excêntrica também, a gente trabalhou aqui, ó, com a carga excêntrica, então lembrem como é que vai ser isso. Temos, então, mais uma questão aqui envolvendo. Temos também, deixa eu ver aqui, deflexão de vigas, temos uma questão. Vocês fizeram isso, como é que encontrar a equação da linha elástica, nós vimos isso bastante também. Então, tem condições de fazer isso aqui tranquilamente, tem os exemplos. E, deixa eu ver, métodos de energia, nós vimos também. Tudo isso aqui, que é a última matéria. Isso está fresco na memória de vocês. Teorema de Castigliano, nós vimos, flexão assimétrica. Deixa eu ver se era isso. É isso.
vocês têm que lembrar, como é que encontra as tensões principais, como é que a gente trabalha com essas tensões principais nos critérios de escoamento, como é que é o projeto de colunas, como é que é a deflexão de vigas, e a partir disso aí você vai estar bem preparado para fazer sua prova. Vocês sabem, né? Eu deixei a prova para vocês, fazerem nessa quarta-feira, simplesmente pelo fato de vocês ficarem livres para as outras provas, né? Porque eu sei que fica uma semana inteira só de colegiado e ninguém costuma ter tempo. Então, eu estou dando um pouco de tempo para vocês estudarem para as outras matérias também. Todo mundo de acordo? São 4 questões que tem a colegiada. Vocês vão ter ela disponível lá no portal para responder. Vocês vão colocar os resultados da colegiada lá nas caixinhas de resposta e vão mandar para mim, naquela atividade que eu abro separado, o anexo com seus cálculos. Então, lembrem disso. Respondam lá quais são suas respostas finais, mas só que vocês me mandem também o anexo com todos os seus cálculos. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só compartilhar mais uma coisinha aqui com vocês. Eu tinha esquecido. A gente vai ter algumas práticas nesse semestre, pelo menos práticas remotas, né? Eu vou deixar aqui com vocês, a partir de hoje eu já vou pôr uma atividade, para vocês começarem a pesquisar sobre o que são práticas, quais são as práticas que a gente faz para determinar as propriedades do material. Inclusive, na semana que vem, eu estou planejando de ir lá no Unipan, gravar as práticas que eu fizer lá e mostrar para vocês, entregar os dados para vocês confeccionarem um mini relatório. Aqui, ó, eu criei uma playlist, vou deixar ela para vocês assistirem, tá aqui no meu canal, Práticas Resistência dos Materiais. Então, tem uma playlist inteira aqui cheio de ensaios mecânicos, tem de tração, ensaio de compressão, ensaio de torção, ensaio de dureza, ensaio de impacto, ensaio de fadiga. Então, tem todos esses ensaios aqui que eu dei uma olhada para passar isso para vocês. Então, vocês vão ter esse material base aqui para ver como é que são esses ensaios. E eu ainda vou fazer com vocês a prática lá de tração e de dureza lá nos laboratórios do Unipan. Eu vou gravar e vou passar isso para vocês. Lembrando que vai ter atividades a respeito dessas práticas aí. Por exemplo, hoje eu vou deixar uma atividade lá para vocês determinarem quais são os tipos de corpos de prova que a gente faz para tração e compressão, qual que é a norma que a gente segue para fazer isso. E, a partir das outras aulas, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho mais coisas. Então, lembrando que nosso conteúdo ainda não acabou, não. Temos essas práticas. Mais alguma coisa sobre essa matéria? Todo mundo preparado? Ninguém nasce pronto, ninguém está preparado nunca, tem que ir com a cara e com a coragem. Então, beleza. É isso. Deixa eu encerrar essa gravação aqui e a gente começa a outra disciplina.